Um vento, um fogo, uma pomba. A Bíblia relata várias aparições diferentes do Espírito Santo, mas em um livro que é muito constante, a sua ação é em Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos entender um pouco mais qual é o papel do Espírito Santo no testemunho nosso pessoal de cada dia. Fala pessoal, tudo bem? Felipe aqui mais uma vez, quinta lição desse trimestre, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para nós ainda hoje e foi fundamental para que o Evangelho se espalhasse pelo mundo na época dos discípulos. O tema de hoje é capacitação do Espírito para testemunhar. Vamos ver um pouco mais sobre o Espírito Santo no papel do testemunho. E o primeiro ponto que nós vamos ver é sobre Jesus e a sua promessa. Quando Jesus morreu, ressuscitou, ele ainda permaneceu um tempo aqui com os discípulos. Mas esse tempo ele não seria eterno, ele não poderia ficar para sempre aqui, ele precisaria voltar para junto do Pai no céu. E ele já havia previsto isso ainda aqui em terra, antes de acontecer toda a parte da cruz, toda a parte da sua morte e ressurreição. E isso nós encontramos essa promessa lá em João, no capítulo 16 e o verso 7. Em que Cristo fala assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Aqui Cristo ele está deixando bem claro que ele precisaria subir ao céu, ele precisaria morrer, deixar os discípulos, mas que eles não estariam só. Eles estariam com o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus tem um papel fundamental no primeiro período da igreja, quando o Evangelho precisava ser espalhado de uma maneira em que homem nenhum conseguiria, em que apenas o Espírito Santo conseguiria impactar os corações, como eles foram impactados naquela época. E sabe o que é muito interessante e que é importante você sempre perceber? Quando Cristo prometia alguma coisa, ele sempre cumpria. Diferente do ser humano que nós prometemos, mas às vezes não cumprimos, Cristo sempre cumpre a sua palavra. Pega a Bíblia, veja todas as vezes que ele prometeu e ele cumpre. Ele prometeu que ele viria, ele veio. Ele prometeu que ele morreria, ele morreu. Ele prometeu que ele ressuscitaria, ele ressuscitou. Prometeu que o Espírito Santo seria enviado e foi. Nós vemos em Pentecostes a ação do Espírito Santo. E ali o cumprimento de mais uma promessa de Jesus. Então, como é maravilhoso pegar a Bíblia, ler tudo o que Cristo promete e saber que, antes do que nós imaginamos, Ele vai cumprir na nossa vida e na história desse mundo. E o segundo ponto que nós vamos falar é sobre a ação do Espírito Santo. O livro de Atos é um livro que está recheado de ações dos discípulos, inspirados e movidos pela ação do Espírito Santo. Que sem o Espírito Santo eles não conseguiriam fazer nem um terço daquilo que eles fizeram. Para dar alguns exemplos para vocês, vamos lá. O caso de Estevão. O Espírito Santo fortaleceu e deu coragem para Estevão. Ele esteve com Estevão durante todo o processo do seu testemunho. Pensa, Estevão estava lá, de pé, diante de uma multidão raivosa, muito brava, que não aceitava e não entendia tudo que Estevão estava falando. Estevão estava falando ali para uma multidão que queria realmente matá-lo, mas mesmo assim, ele não fraquejou, ele não desistiu, ele foi firme até o fim. E isso foi uma ação do Espírito Santo, para que o testemunho de Estevão pudesse chegar até aquelas pessoas e até a muitas outras pessoas. E vamos ver, quando você pega ali o livro de Atos e continua lendo, você vê que a ação de Estevão, por mais que ele tenha perdido a sua vida ali, o seu testemunho é um testemunho tão forte que foi o que deu início da pregação do Evangelho a todo mundo. Então nós vemos como que Estevão, entregando a sua vida e testemunhando até o fim dela, impactou toda a história da humanidade. Nós vemos também o Espírito Santo guiando Filipe, ali até aquele etíope, para explicar um texto de Isaías, mas não só isso, explicar ali em pouco tempo
toda a história da redenção. E com essa ação, que parece tão simples, Felipe apenas conversou com ele, apenas falou sobre o Evangelho, apenas instruiu sobre o que a Bíblia estava falando. Aquele etíope seria a chave que abriria as portas da África. Ele teria acesso a um continente que os cristãos talvez não teriam se não fosse por aquele etíope, de dar a entrada naquele continente novo. Então, como é interessante nós vermos que uma simples ação de Filipe explicar um texto de Isaías gerou toda uma consequência para uma nação, para um povo que talvez nunca conheceria a palavra de Deus. Nós vemos também o Espírito Santo ensinando a Pedro sobre a acepção de pessoas, que Deus ele não tem essa questão. Ele morreu para todos, para judeus e gentios. E numa época em que era muito fácil e muito propenso da igreja se dividir em dois povos, ali o Espírito Santo guia Pedro nessa missão para que ele entendesse e para que ele juntasse essa igreja em um só corpo. E nós vemos como que foi maravilhoso que mesmo judeus e gentios, com toda a questão da circuncisão, com todas as tradições dos judeus, ainda assim conseguiram formar uma igreja, um corpo. E por último, mas não menos importante, nós vemos no livro de Atos a ação de Paulo. Paulo, com as suas viagens, com todo o seu esquema de pregação de cidade em cidade, de cartas, nós vemos ele percorrendo uma grande parte da Europa e levando o Evangelho para muitos povos que talvez não ouviriam de Cristo se não fosse a ação de Paulo e o seu testemunho, indo de cidade em cidade, falando com pessoas, espalhando o Evangelho. Então olha as ações do Espírito Santo ecoando por toda a história da igreja. E ainda hoje o Espírito Santo age na nossa vida. E aí nós entramos no terceiro e último ponto. O Espírito Santo hoje. Sim, nós temos o Espírito Santo para nós hoje. Ele está do nosso lado, ele nos influencia, ele nos impulsiona a agir. Se você for parar para ver quantas pessoas você não conhece que eram tímidas, que não falavam direito, mas que à medida que foram conhecendo mais a Deus, à medida que foram sendo impactadas, foram transformadas e começaram a testemunhar, começaram a falar de Deus com uma paixão, com uma vontade que você nunca havia visto ela falar sobre outro assunto. Isso é a ação do Espírito Santo ainda nos nossos dias. Ele age para nos transformar, a mim, a você, a todos que nós conhecemos. Basta apenas nós permitirmos que ele tenha essa ação na nossa vida. E sabe o que é impactante para nós ainda hoje? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28 e o verso 19, você vai ver a ordem de Cristo para os discípulos. E ele fala assim: "Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Cristo está conosco nessa missão. Ele nos deu uma missão de falar para todo mundo, independente de cultura, de sociedade, do modo que a pessoa se veste. Muitas pessoas estão sedentas de ouvir sobre Jesus Cristo. Muitas pessoas querem entender um pouco mais sobre a maravilhosa esperança que nós temos. O nosso papel é testemunhar. E se você acha que você não é capaz, se você se sente fraco, saiba que o Espírito Santo, do mesmo modo que agiu com os discípulos, lá em Pentecostes e por todo o livro de Atos, em todas as ações, em todas as viagens, ele ainda hoje pode agir na nossa vida. Ele ainda pode nos transformar em comunicadores, em influenciadores desse mundo, para espalhar um Cristo maravilhoso que morreu, ressuscitou e está pronto para voltar, para nos buscar. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. E se você gostou, lembra, deixa o curtir, se inscreve no canal, dá essa força pra gente. E se você tem algum comentário que você gostaria de fazer ou algo que você não entendeu, escreve aqui embaixo. É muito legal quando você participa e eu gosto de ver a sua interação em cada vídeo. Compartilha para que essa mensagem não fique só aí na sua casa, mas que ela chegue na casa de várias outras pessoas. Um grande abraço, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima!